E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar pelo final da nossa última aula, já fazendo a correção dos exercícios. Então, correção da tarefa de casa, Faculdade de Engenharia de São Paulo, refiro-me às atitudes de adultos que, na verdade, as moças, a rebeldia insensata e a uma fuga insensata. Então vamos lá. Quem refere-se a atitudes, a sua atitude, a minha atitude. Então, palavra feminina, a gente tem ali a utilização da crase, que na verdade leva as moças à rebeldia, é uma rebeldia, né? Quem leva a algo. Então, acraseado, insensata e a uma fuga insensata. Então, o terceiro A sem crase, uma vez que a gente tem um numeral, o uma aqui está fazendo o papel de numeral e não fazendo o papel de artigo. Tranquilão? Sempre temos que ter esses cuidadinhos aqui. A gente precisa ver como as coisas estão sendo aplicadas e como elas estão sendo colocadas da maneira que a gente precisa. Tranquilo? Vamos lá então. Vamos para o exercício 2, a gente já corrige ele e já fica certinho. Assinale a opção incorreta com relação ao emprego do acento indicativo da crase. O pesquisador deu maior atenção à cidade. Quem dá algo, certo? Então, deu o quê? Atenção à cidade. Quem dá algo a alguém ou uma coisa. Mesmo atrasado, o recenseador compareceu à entrevista. Entrevista, palavra masculina. A verba aprovada destina-se somente àquela cidade sertaneja. Então, aquela aqui, embora em alguns casos aquela vai ter o acento crase, ele não vai, porque aquele está se referindo a cidades. Então, não vai ali. Aliás, vai ali, tá certo, Veranópolis subiu a uma atividade à prosperidade, Mesma coisa do outro. Então, a resposta certa é a letra B, Resultado estatístico poderia pertencer a qualquer população carente, a qualquer pronome indefinido, belezinha? E o nosso exercício 3, analisando as sentenças, À vista disso, devemos tomar sérias medidas. Não fale tal coisa às outras. Dia a dia a empresa foi crescendo. Não ligo aquilo que me disse. Então, apenas a sentença 3 não tem crase. Não ligo aquilo que me disse. Não ligo aquilo que me. Então, fica até esquisito. Não vai crase nela. Mas, por exemplo, dia a dia, a gente tem aqui, dia a dia, tá certo. Não vai crase aqui. Afinal, não fale tal coisa às outras. Outras não vai ter, a gente não tem, porque ele é indefinido. Vista disso, devemos, à vista disso, está no começo da frase. Então, apenas a sentença 3 não tem crase. Belezinha? Então, pessoal, crônica. Crônica argumentativa é um tipo de texto em que a argumentação é a sua principal marca. Nas outras aulas, a gente viu muito sobre os textos argumentativos e a importância desses textos argumentativos. Por que o professor está retomando de volta isso? Primeiro, a gente precisa lembrar da diferença entre fatos e opiniões. Uma opinião, ela pode ser forte, ela pode ser tranquila, porém a gente precisa ter certeza que ela tem embasamento em fatos. Você se embasou em fatos, você sabe do que você está falando. Nós não estamos falando de achismo. O que é um achismo? Então, por exemplo, eu posso falar que, vou usar o mesmo exemplo que eu dei naquela aula. Você escuta o barulho de água, você fala, eu acho que está chovendo. Você pode comprovar? Pode. Você olha para fora, está sol. Você vai continuar falando que não está chovendo? Não. Aliás, você vai falar, opa, não está chovendo. O barulho era de outra coisa. Você fez uma comprovação. Na primeira você achava. Você escutou o barulho da água, você achava que estava chovendo. Agora não. Beleza? Então, vamos lá.
é muito utilizada por meios de comunicação, sobretudo os jornais e as revistas. Lembre-se, jornais e revistas diminuíram as suas publicações hoje em dia. Então, os jornais, provavelmente, a maioria dos grandes jornais só tem as tiragens de domingo e a maioria das revistas são tiragens semanais ou quinzenais, quando não mensais. Beleza? A crônica argumentativa funde aspectos da crônica e dos textos argumentativos e se aproxima do artigo de opinião. Primeiro, a crônica. A crônica ela vai relatar o dia a dia das pessoas. Você vai relatar as suas experiências naquele dia a dia. Ah, professor, e as crônicas de Nárnia? Porque elas relatam o dia a dia do quê? Elas relatam acontecimentos em Nárnia. Ela não necessariamente tem que ser do dia a dia nosso. Ela pode ser ficcional. Mas ela vai relatar o dia a dia. Por que ela vai se aproximar ao artigo de opinião? Porque o autor ele vai fazer uma reflexão sobre como as coisas estão funcionando. E sempre de assuntos atuais. A crônica vai falar de saúde, vai falar de esporte, vai falar de política. Beleza? Ela pode ser do gênero narrativo, dissertativo ou descritivo. Narrativo, quando você narra alguma coisa. Um jogo de futebol ele é narrado. Algo está acontecendo e tem alguém que está narrando. A bola passou para fulano, passou para ciclano e gol do Corinthians, logicamente. Dissertativo, quando você disserta sobre, ou seja, você fala sobre um determinado assunto baseado em outros textos, certo? Ou descritivo, quando você simplesmente só descreve as coisas. Então, eu estou numa sala que tem uma televisão, que tem cadeiras, que tem uma câmera que está me filmando, esse tipo de coisa, beleza? Os cronistas, autores, escreveram as crônicas que expressam esse tipo de texto, um tema, sua posição, ponto de vista ou juízo de valor de um assunto. Ou seja, ele vai falar bastante do assunto que ele quer, de algo que ele goste. Tranquilo? Então, cronistas e autores escrevem as crônicas que expressam esse tipo de texto, um tema, posição, ponto de vista, juízo de valor de tal assunto. A crônica argumentativa tem que apresentar argumentos. Crônica argumentativa? Tem que ter argumentos. Se não, trata-se meramente um texto informativo. Se você não tiver argumento, você está informando sobre alguma coisa. Uma importante característica da crônica é o acentuado teor crítico com a presença de humor, ironia e sarcasmo. A crônica, para ela chamar a atenção, você pode escrever em primeira pessoa, como se fosse você conversando com o leitor. Você rompe a barreira. Tem muita crônica que vai ter querido leitor, amado leitor, estimado leitor, né? Você que lê isso, eu consigo perceber que você está assim. São características que a gente tem, beleza? As principais características da crônica argumentativa, argumentação e persuasão. Você está argumentando e está persuadindo alguém a confirmar aquilo que você, a acreditar naquilo que você acredita. Linguagem coloquial, simples e direta, gente. Linguagem do dia a dia. A crônica ela é um texto feito para o povo. O povo tem que entender a crônica, certo? Então ela tem que ter uma linguagem do dia a dia. Textos relativamente curtos, você não quer que a pessoa leve 3 dias para ler, a ideia é que ela demande um tempo para ler, sim. Temas cotidianos e polêmicos, por exemplo, o Palmeiras tem Mundial? Tem, não tem? É polêmico. Não tem, a gente sabe que não tem, mas ainda assim tem gente que quer discutir. Crítica, humor e ironia, foi o que eu acabei de fazer. Tem gente que quer discutir, acabei de fazer uma crítica, humor e ironia. Subjetividade e criatividade. O que é uma subjetividade? Você vai falar sobre coisas, será que tal coisa é assim? Mas e se as coisas fossem de tal maneira? Poderíamos pensar assim, certo? Induz a reflexão, a gente joga alguma coisa para a pessoa que a pessoa vai ficar refletindo sobre aquilo. Fusão do estilo jornalístico e literário, você vai usar uma fusão dos dois, e poucos personagens, se houver. Você vai colocar somente alguns fazendo parte ali, se for necessário. Tempo e espaço limitados, ela é curta, então não adianta você querer colocar uma variedade de lugares, E o caráter contemporâneo, tem que ser atual, beleza? Então vamos lá. Pausa aí e lê o texto do Arnaldo Jabor aqui, que a gente vai fazer algumas análises. O professor vai ler com vocês também. Não acredito em pessoas que se complementam. Acredito em pessoas que se somam. Às vezes você não consegue nem dar 100% de você para você mesmo. Como cobrar 100% de outro? Existe gente que precisa da ausência
para querer a presença. O ser humano não é absoluto, ele titubeia, tem dúvidas e medos. Mas se a pessoa realmente gostar, ela volta. Nada de drama. Então vamos lá, pausa aí e responde essas perguntas. Tchau. Fechou? Então olha lá. Qual o tema central da crônica do Arnaldo Jabor? O tema central da crônica dele é os sentimentos das pessoas. Então vamos lá, ó. Às vezes não consegue nem dar 100% de você. Então ele não acredita que as pessoas se complementam. A crítica dele é, ele não acredita que um necessita do outro. Esse é o tema principal. Quais argumentos ele utiliza para defender o seu ponto de vista? Às vezes você não consegue se dedicar 100% a você mesmo. Você quer fazer uma atividade que você sabe que você faz bem e nem por isso você faz ela bem, porque alguma coisa no dia não te fez legal. Como é que você quer que o outro seja 100% com você? E, analisando o trecho Nada de Drama, poderíamos considerar que a linguagem da crônica argumentativa é formal ou informal? Gente, ela é completamente informal, nada de drama. O que é um drama? Drama é quando a pessoa vai, oh meu Deus, o fulano, eu vou morrer, ai Jesus. E não é isso, certo? Então a linguagem é informal. Beleza então, pessoal? Tá aí a lição de casa. Pausa aí e copia. Exercício 1, 2 e 3 já. E muito obrigado e até a próxima, pessoal.